queridos ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil, você conectado com o mundo ligado em você. Programa Conscientizando no Ar. Começamos o ano. Feliz ano novo, meu par. Feliz ano novo, Michele. Estamos dando início agora verdadeiramente aos nossos compromissos diante do ano de 2026, que tenhamos bastante de prosperidade, clareza, sabedoria, visão e coisas boas. Estou muito feliz de estar com vocês. Vocês percebam que eu estou desacelerada, né? Estou bem desacelerada, porque realmente onde eu estava com os meus amigos, isso foi muito importante para mim. Carreguei as energias e faz parte dos processos. O programa de hoje vai ser um pouco meio que improvisado. Nós tivemos, na verdade eu convidei uma pessoa que eu conheci e achei ela incrível, só que teve um imprevisto, ela não pôde comparecer. E aí a gente vai tocar, eu e o Igor, porque a gente é desses, não tem problema nenhum. Acredito que a gente tem muito a agregar a vocês, principalmente sobre reflexões, não somente sobre carnaval, mas sobre os teus propósitos de vida do ano que está começando. Quais são as tuas metas, teus objetivos, teus planos tão mensal, semanal, porque eu digo que eu tenho um plano, né? Eu sempre digo que eu tenho um plano. Então, para que a vida fique mais leve, nessa terça-feira aqui no Rio tá muito calor, tá calor. Mas assim, as chuvas também, quero me solidarizar as pessoas que moram aqui no Rio de Janeiro, principalmente na Zona Norte, na Zona Oeste, na Baixada, assim, que sofreram bastante com as chuvas. Lá em Minas Gerais também tem muita gente que perdeu muita coisa, muita neve nos Estados Unidos também. Então eu acredito que a gente precisa, nessa quaresma, olhar diferente para algumas coisas, ter umas reflexões internas e se posicionar diante de outras para que a gente consiga se conectar com si próprio, com a própria raiz interna e entender por que os nossos conflitos eles existem. Nessa terça-feira será um programa atípico, mas será um programa incrível. Muito boa noite, queridos ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. Também desacelerado também, igual a Michele, né? Depois de um feriado desse de carnaval maravilhoso, onde a gente pode recarregar as energias ou então curtir bastante. Fiz as duas coisas, né? Foi muito proveitoso. E hoje estar aqui iniciando o ano, né? O carioca, que o brasileiro. Feliz ano novo para vocês. Feliz ano novo. Hoje, como a Michele falou, né, será um programa um pouco diferente. Vamos fazer o que nós podemos fazer, né, quando algo sai do controle. Será que pode ser um tema? O que fazer quando as coisas não saem do jeito que a gente quer? Será que por intermédio do que aconteceu aqui, a gente pode extrair algo diferente, mas que gere valor para sua vida, que possa, porque na vida, viver é correr risco, né? De morrer. Viver é correr risco de várias questões que a gente não tem o controle. Então, fizemos uma programação. E quando a programação não sai do jeito que a gente quer, o que a gente faz? Se frustra ou leva da forma como a gente pode levar da melhor forma possível? Assim, acredito que nós vamos iniciar o programa, o primeiro programa depois do carnaval, de forma mais leve, mais tranquila, bem relaxada, da melhor forma possível, como a gente procura sempre levar a você algo que te gere valor. Não só isso, mas leveza, carinho, transformação, a solidariedade, como a Michele falou, a todas as pessoas, tanto do Brasil quanto do mundo, né, que são muitas coisas acontecendo. Eu confesso que eu tenho tido estou um pouco desantenado de algumas informações, não por conta do carnaval, estava viajando, estava longe, até o celular está um pouco distante das redes sociais. A televisão então nem se fala, então às vezes das noticiários que eu recebo são amigos, às vezes os clientes me informam, então deixo também a minha solidariedade, principalmente por Nova Iguaçu, né, que eu morei em Nova Iguaçu, né, morei no bairro de Jardim Nova Era, foi um bairro que marcou bastante a minha vida, a história é bem longa, mas seguimos
mais o programa e já vamos para o intervalo comercial, Michelle? Que nós Não, vamos fazer agora? vamos tocar mais um pouco, né? A gente pode conversar, desenvolver mais um assunto que eu quero que vocês percebam a importância da nossa regulação emocional, porque os imprevistos é só a vida acontecendo. Imprevisto é só a vida acontecendo. Então, nós temos uma programação que a vida vai acontecer assim, mas quando acontece algo na tua vida que sai fora do teu controle, como é que tu reage? Qual é o teu plano? Qual é a tua estratégia para lidar com aquilo? Tu tá preparado ou tu simplesmente te desespera? Então, o programa de hoje, que está no período da quaresma, para quem é cristão, enfim, que a gente não está falando de religião, a gente está falando de propósito maior, olhar para si e entender que o que nós estamos vivendo agora, eu disse para o Igor, antes de nós entrarmos no ar, que nunca tinha acontecido, nenhum convidado, falei, eu toquei programa sozinho porque eu quis, mas nenhum convidado teve imprevistos de avisar em cima da hora, mas foi bom porque isso só mostra o quanto nós somos dois profissionais capacitados, qualificados, e podemos cada vez mais mostrar para vocês que esse ano vai ser um ano incrível, que nós vamos desenvolver projetos incríveis para poder estar te ajudando, né, e mostrando o nosso potencial, não só como apresentadores, mas ele como psicólogo, eu como psicoterapeuta, e transformar a vida de vocês, pois esse é a intenção do programa Conscientizando, Conscientizar para Evoluir. Então eu vou pedir para que tu mande mensagem também para o 2197 159 1211. Né? A gente tá bem assim, ó, que nem Cusco de férias, né? A gente diz no sul, largado, né? Largado, nem largatixa no sol, só largateando. Isso é a gíria de gaúcho, né? O Igor faz umas caras, ele não entende nada, ele disse que ele tem medo de dizer isso, vai estar tudo bem. O que eu quero que tu faça? Eu quero que tu reflita sobre o que tu quer realmente nesses próximos 40 dias, além de te preocupar em pagar a conta, aquela coisa que gastou no carnaval, ficou enlouquecido, né? Viveu como não houvesse amanhã e acabou. Mas assim, pra ti, pro teu interior, pro teu amor próprio, pras coisas que tu busca pra tua vida, como é que tu lida com a dificuldade, com o imprevisto? Tu te desespera todo mundo, ou tu simplesmente consegue dormir uma noite de sono bem tranquila e entender que a noite foi feita para renovar e no dia seguinte aí sim tu começa a achar a solução. Isso se chama de regulação emocional, acredito que o Igor também pode acrescentar um pouco sobre isso. E essa é a intenção do programa de hoje, é saber lidar com as dificuldades, mesmo quando a gente não está preparado para ela. Entenda, no meu ponto de vista, os problemas eles vêm com a vida acontecendo. Nós fomos educados para entender que os problemas são ruins. Na verdade, são ensinamentos e depende da nossa expansão de consciência. Tá? Então, quer complementar? Sempre. Por favor, fique à vontade. É um complementando o outro, Exatamente. aqui é um fala, um olha, te olha um pro outro. Lento, hoje tá todo mundo lento. Hoje tá bem tranquilo, Bem botar um zen. silêncio. Faltava, sabe o que aqui só? Aquela musiquinha bem de meditação, e aquele incenso rolando, assim. Até os ouvintes também ouvir, talvez poderiam até dormir. Exatamente, relaxar no programa de hoje. Mas não vai dormir não, tá? Você vai ficar Fique ouvindo ligado. aqui, você que tá no YouTube, você vai ver o programa até o final, vai compartilhar, vai mandar mensagem, vai deixar suas dúvidas, né? E nós vamos responder aqui. Assim que possível. Então, dentro do que a Michelle falou, né? Dentro do que nós estamos falando, dos imprevistos da vida, o que mais gera movimento pra gente e resultados positivos, ou não precisa nem de resultado, enfim, mas dentro da lei da vida é a flexibilidade cognitiva. Então, quando tem nós temos uma programação e aquilo sai fora, você pode se comportar talvez de forma mais rígida, né? Reclamar, pô, não deu certo. Você vai fazer um passeio em família, vai fazer um passeio com a namorada, marcou algo, não deu certo. E aí, o que você faz? Você reclama, não conseguiu entrar no lugar, você vai reclamar, você vai xingar, você vai espernear, ou você vai procurar o que fazer da melhor forma, curtir do jeito que você pode, do jeito que dá. Nós temos um lema, nós não, né? A Michelle tem um lema aqui que se não for para se divertir, não sai de casa. Então, aqui nós estamos, aqui nós levamos o programa de forma divertida. A gente procura levar de forma mais leve possível, e você que está ouvindo, você pode perceber essa leveza, essa sintonia que é aqui, a sintonia que pode gerar aí também, e a vida fica mais fácil, mais prazerosa, porque na vida nós vamos passar por diversos problemas, vão ter diversas barreiras na vida.
E tudo vai depender de como você vai lidar, de como você vai passar por essas barreiras. Bom, a água, um exemplo da água, a água, ela Fluida. aonde tiver uma brechinha, ela vai passar. Eu sou água. Então, ela vai embora. Então, a gente pode pegar a água, a metáfora da água, do bambu, né, da flexibilidade Diversas, por né? conta do vento. E assim, e quanto mais flexibilidade tiver, mais longe você pode ir de forma mais tranquila. Exatamente. E sobre essa flexibilidade, a gente pode olhar também para muitas vezes as pessoas que são endurecidas, né? E eu trago uma coisa que eu falo muito para algumas pacientes minhas, que é sobre a régua da gente. A gente traz, né? A gente é ótimo, a gente é muita gente, né? As pessoas trazem uma experiência de vida sofrida, dolorida, então elas estão sempre subindo a tal da régua. E a régua nunca é suficiente. O ideal é que tu estacione a tua régua aqui e observe as coisas à tua volta, porque tu tem clareza. Quando tu tem clareza, tu consegue ter sabedoria para tu dar bons passos. E passos sábios, com direção, com visão, para tu poder buscar as tuas coisas. E aí sim tu consegue te movimentar. Só que se tu tá sempre subindo a régua, nunca vai ser suficiente. E aí tu vai achar que a vida é ruim, porque a gente bota a culpa na vida, né? Porque tem uma criança birrenta ali que fica incomodando todos os adultos. E tem essa dificuldade. Só que tu, como adulta, assumindo a responsabilidade da tua vida e das coisas que tu tem que cumprir, fazer por ti, quando tu toma essa rédea, tu consegue ser maleável para as coisas que tu tem em mente e para os teus planos futuros. E tá tudo bem, sabe? Tu vai num lugar. A flexibilidade, ela é o ponto principal do eixo do autoconhecimento. Além do monte de coisa que vem atrás. Mas hoje, como a gente tá falando desse ponto de ter que lidar com os imprevistos, eu acredito que a flexibilidade... Tem gente que gosta de plano B. Tu gosta de plano B, Igor? Não, se tem o A, o B é um socorro. Tipo, pode ter um plano B? Pode ter um plano B. Mas... Eu bom, nunca tenho um plano B. Dentro de metas, bom, você tem que saber o que você quer. Tá, eu quero aquilo ali. Tá, beleza. Falar, pô, se eu vou ter um plano B se não der certo. Será que, tipo, por conta do plano B, tem muita gente que não dá o seu máximo para alcançar o A? Lembra, não sei se eu não me engano, não sei se foi Napoleão, chegou no terreno de um inimigo, se eu não me engano, eu acho que foi numa ilha, chegou lá com seus barquinhos, chegando lá percebeu que os inimigos eram numa quantidade muito maior do que a deles, o que ele pediu para queimar e afundar os barcos. Ou seja, o plano B seria qual? A fuga. O plano A, vencer. Então ele afundou o plano B. Ou seja, ou ganha o A ou morre. Então, ganharam a guerra. Então tem muitas guerras que a gente perde por conta que tem barquinho para voltar. Aí eu vou entrar no casamento. Tem muito casamento que destrói porque às vezes o marido tem a mamãe e o papai lá. A filha tem a mamãe e o papai lá. Tem trabalho que tem... Então, esses planos B, aí você... teve um cliente que falou isso para mim. Ele falou, Igor, o que me admira em você é a sua força, a sua garra, assim, para algumas questões, porque você vai lá e faz tal, total. Aí eu falei para ele mora com os pais. Eu falei, então, porque os meus pais são falecidos, eu não tenho com quem contar. Se eu não fizer, não tem ninguém para fazer por mim. Ele entendeu o recado. Então, tem certas coisas que, quando você não tem com quem contar, você é obrigado a fazer. E isso que o Igor fala é super importante, porque nós, mulheres, muitas vezes a gente se coloca sobre uma espera de ter alguém que cuide de nós. Eu sou gaúcha, moro aqui no Rio há 15 anos sozinha, eu por mim. Não tenho parente, tenho nada, eu por mim. É tipo assim, os meus pais são vivos, mas moram no sul, minha família toda é de lá. Então, é eu por mim, sabe? E muitas vezes até eu acabo me sentindo sozinha, até eu comento com ele, eu me sinto sozinha, não sei o quê. Mas não é sobre essa solidão de dizer, tem alguém, não tem alguém. A questão maior é a forma que eu me encontro dentro de mim. Então, a gente não tem tempo de ficar pensando no plano B, é que o plano A tem que dar certo. E a gente vai com os dois pés na porta, sabe? Isso se chama maturidade, responsabilidade, olhar para tua vida e entender que o teu bem mais precioso é ela. Os teus pais já te deram uma grande coisa que foi esse presente, pega o que tu tem e vai viver. E aí tu vai aprendendo pelo caminho a ser flexível. Ontem eu atendi uma paciente
que ela disse que procrastinava muito. Aí eu fiz lá um movimento sistêmico com ela e apareceu que ela estava à espera do pai, numa postura infantil, para que ele desse dinheiro para ela. E quando a gente se sabota inconscientemente, e nem, muitas vezes a gente perde oportunidades, perde situações, porque o nosso olhar ele não é treinado para gerar dinheiro, para buscar dinheiro. A gente é gerado para ganhar. Criança ganhava bala, ganhava pensão, ganhava uma pensão. Como é que é o negócio? Brinquedo? Não, ganhava brinquedo, ganhava... Mesada. Ganhava mesada. Vou contar a história da mesada pra vocês. Sabe que o meu pai, quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, ele começou a dar mesada pra mim e pro meu irmão, né? Mas meu pai, ele tem uma sacada muito esperta, assim, ele dizia assim, naquela época era R$20, a gente era milionário. E aí ele dizia assim, ó, R$20 pra ti, 20 pro Eduardo. Só que se a conta de luz vier acima desse valor, eu desconto o valor de vocês. Bom, a gente queria deixar a casa num breu, né? A gente queria deixar a casa num breu. Então tu percebe que muitas são as dinâmicas familiares que não nos preparam para nossa vida adulta. E aí a gente acaba não sendo flexível com as dificuldades que tem. Eu e o meu irmão, a gente se negociava. Olha aqui, ó, se tu passar na cozinha, já passa apagando tudo que a gente tem que dormir no escuro. E aí tem uma sacada também, tem gente que não gosta de dormir no escuro, eu durmo no escuro de boa. Então, tu percebe que são várias situações e questões em que a gente vai colocando. Por que a gente está tratando de novo isso aí? Eu quero ressaltar para vocês, porque nós tivemos um imprevisto que o nosso convidado não pôde comparecer. Então, para entender que a gente vai achando a flexibilidade para lidar com as situações da vida. E não só eu, como o Igor, como a vida, como tu também que está em casa. Então, fique ligado aqui no próximo bloco, porque nós vamos ter mais um assunto. Eu vou dizer uma coisa para ti, a Luciana também não tem hoje. Hoje nós temos a Dani. Então, Dani, por favor, coloca uma música para nós. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal. Ou, se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis, o nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VM Advocacia PT. Obrigada. Estamos de volta com mais um programa Conscientizando. Hoje está todo mundo em devagar, né? Devagar, quase parando, mas a gente não para, porque aqui na Rádio Tropical Web Brasil e no programa Conscientizando é você conectado com o mundo e o mundo ligado com você. Ai, gente, estava aqui nos bastidores trocando uma ideia com o Igor e nós estávamos, vamos seguir. Nossa linha de raciocínio é flexibilidade, lidar com os imprevistos. Aí eu quero te perguntar uma coisa, que voltou do carnaval duro, que é um coco, né? E diz assim, meu Deus do céu, e agora? Eu não tenho dinheiro. Como é que tu lida com isso? Eu não consigo juntar dinheiro, não consigo guardar dinheiro. Como é que tu olha para isso na tua vida? Porque tu tem que ser flexível. Ah, Michele, mas eu acabo fazendo um trabalhinho aqui, fazendo outro. Tô sempre as pessoas adoram uma frase, né? Tô sempre correndo atrás. Eu nunca vi correr atrás, né? Eu gosto de correr na frente. Porque atrás tá sempre correndo, que a gente chega a ser cansativo. Vamos promestar, não, olhar para as coisas diferentes. Mas por que eu tô falando do dinheiro? Porque o dinheiro é uma das pessoas, assim, pelo menos eu atendo muitas pessoas e mulheres que falam sobre dinheiro e elas olham a forma do dinheiro que, como é que eu vou te dizer? Que elas, além de ter todo esse dom, esse processo que a mulher faz dentro da casa, todos vocês já sabem, elas ainda têm que lidar com as finanças dela e a finança do lar.
E muitas vezes o dinheiro não dá conta. E aí eu te pergunto, como é que tu consegue ser flexível e fazer o teu dinheiro render? Tu sabe me dizer? E aí, doutor Igor? Olha, é um tema bem amplo, né? Porque... Ai, gosto sim. Porque tem muitos lados. Então tem a galera que não tem e tem a galera que tem. Tá, mas vamos pegar a nossa parte. Vamos pegar a parte da galera que é o famoso CLT, tá? CLT é normal, ali recebe um salário mínimo, 1.800 acho que é o salário mínimo, né? Não sei, 1.600. Não sei quanto é que tá o salário mínimo, gente. Né? Mas que é 1.500. Não sei quanto é que tá o salário mínimo. Então assim, vamos pegar o CLT mero mortal, tá? E aí, como é que a gente pode desenvolver isso? É um desafio muito grande. Dentro da lógica, você ser um CLT, dependendo do custo de vida que você tem, fica muito mais difícil você conseguir guardar. Mas não que seja impossível, tá? Por quê? Vamos lá, você é CLT, você tem seu salário, você tem seus custos, beleza, você tem uma carga horária. Bom, se você quer mais conforto, se você quer ter uma vida melhor, você vai precisar fazer algo mais para ter conseguir relaxar futuramente. Bom, posso dizer por mim, que fui CLT por um bom tempo, né? Trabalhei como auxiliar de cozinha um tempo. E na auxiliar de cozinha a gente fazia comida na Penha, no Rio de Janeiro, levava para o estaleiro no Caju. Então no estaleiro eu servia e lavava, tá? Né? Os panelões, enfim. E servindo lá o pessoal do estaleiro, eu vi um dos rapazes falando assim, pô, esse mês eu tirei 12 mil reais, isso aqui. E eu ganhando salário mínimo. Eu falei, pô, cara, esse cara faz o quê? Soldador. Então eu procurei fazer um curso de solda para poder ganhar mais. Para poder ganhar mais. Consegui um curso de solda, sabe como? Vou dar a planta para vocês aqui. Anotem. Naquele tempo eu estava tendo salário, mas estava nas condições bem delicadas. Não tinha dinheiro para pagar um curso, quanto mais soldador. Na época estava 6 mil reais, se não me engano. Fui no Senai do Rio de Janeiro. Falei, eu gostaria de fazer o curso, mas não tenho dinheiro, o que eu faço? Você pode fazer a carta. Fiz uma carta pedindo, falando, eu gostaria muito de fazer o curso, é o meu sonho, mas não tive condições nesse momento, tal. Deixei a carta lá. Uma semana depois, me chamaram. Uma semana depois. Então, eu comecei a fazer o curso, fiz o curso de soldador, fui até eleito um dos melhores soldadores lá e tal. Eu adoro desenhar, então eu vou ficar desenhando depois com a solda, enfim. Porém, eu não consegui trabalho de solda. Mas é engraçado num bom sentido isso. Mas aí depois disso, eu fiz curso de eletricista o soldador foi no Senai, depois foi a outra, FATEC. Já ouvi falar. Curso de graça. Fiz um curso de eletricista na FATEC. Também não consegui trabalhar como eletricista. Aí depois disso, e eu tava querendo ganhar mais, eu queria fazer um curso para poder ter uma renda. E dentro disso também, para ganhar mais, eu vendia aí na empresa, eu vendia goiabinha, vendia, eu queria fazer mais dinheiro, então eu tinha que arrumar algum meio. Então eu comprava um saquinho de biscoito goiabinha, acho que 50 centavos, e vendia R$2. Tu como CLT estava desenvolvendo CLT, flexibilidade para fazer uma renda maior. E procurando outras coisas. Outras fontes, tá. Aí depois eu pesquisei no trabalho também e vi que tinha vaga para trabalhar como corretor de imóveis. Podia ganhar e tava lá, eu falei, poxa, vou arriscar aí. Vou vender um imóvel. Vou vender, eu vendo biscoitinho. Pô, você não posso vender imóvel? Aí fui para corretagem, fiz a entrevista, fui de terno. Passei com um tabletzinho, com a malinha. O cara olhou pra mim e falou assim, é esse cara. Esse cara vai vender aquele apartamento lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, vai fechar aquele. Já conhecendo um pouquinho de PNL, fazendo um rapó, postando a voz, falando de forma mais calma. O cara falou, é esse é o cara. Anotando tudo que o cara tava falando, é esse. Fiquei uma semana, porque na corretagem, pelo menos comigo, eu fiquei na parte de
não sei se é captação, como é que se fala? Os leads frios que tem, tipo assim, que tentaram vender, mas aí a pessoa passou e não comprou, então aí tem aquela listagem fria lá que você tem que ficar ligando. Eu passei uma semana ligando, eu falei, isso não é pra mim, não, ligar não, eu quero saber. Abandonei a corretagem e comecei a fazer faculdade de psicologia. Então, dentro da psicologia, caminho, né? eu fui, né, trabalhando em outros lugares, então no meio da psicologia eu consegui uma vaga para trabalhar no Google, né, que já foi um trabalho melhor, porque a psicologia já ajudou. Falar, poxa, o cara na entrevista, o cara faz psicologia, então... Sim, então eu trabalhei no Google Maps, trabalhei no Google Meu Negócio, depois passei para supervisor do Google Meu Negócio, depois também me convidaram também para ser gerente também, mas aí já estava no final do projeto e teria que ir para São Paulo depois. Aí eu, entre ir a São Paulo e continuar no curso de psicologia, eu preferi a psicologia. E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Então, assim, mas não foi um processo rápido. Foi a longo prazo, isso demorou. Então, eu tinha um desejo de ganhar mais. Mas mais quanto que você quer ganhar? E aí, quando entra nessa parte, é uma parte muito importante, porque ontem, quando eu falei com a minha paciente, porque a gente entrou nesse tema que eu falei da paciente, tá? Ela disse assim pra mim, quando eu trabalhava de CLT, eu trabalhava, entregava e batia a meta. E agora, quando eu tenho que trabalhar pra mim, eu não consigo, porque nós não fomos treinados pra isso. E é engraçado quando o Igor fala isso, e quando eu falo engraçado, não é que seja de deboche, é engraçado no sentido de reflexão mesmo, assim, a gente olhar. Porque eu também, quando eu cheguei no Rio, eu cheguei com 5 mil reais, 2 malas, eu não tinha trabalho, não tinha casa, não tinha nada. Não tinha nem cama, gente. É muito doido. E eu lembro que eu vim, né, eu trabalhei 12 anos na NET Porto Alegre, e aí me ofereceram um trabalho aqui na NET Botafogo, e eu disse que eu não queria, porque como eu estava vindo sobre o início de uma nova vida, eu disse, não, eu vou me aventurar e vou me desafiar, porque eu preciso dessa flexibilidade para lidar com o Rio de Janeiro. E foi o que aconteceu. E eu lembro que eu tinha eu sou muito de ter uma estratégia, um plano. Eu cheguei de 12 de fevereiro de 2012. Então, eu tinha 6 meses para estar morando sozinha, tendo o básico para viver. E o básico eu digo assim, ó, é um colchonete, um ventilador, um fogão, aquele elétrico, uma geladeira, que é o que a gente precisa compensar. Se eu tivesse isso, eu ia ficar, ponto. Bingo, fechei nisso daí. Agora a gente vai. E aí, o agora a gente vai é esse processo, né? Eu trabalhava em 2 call centers. Gente, olha, eu vou dizer, eu admiro a pessoa que trabalha no telemarketing. Essa pessoa merece, assim, ó, um abraço, um beijo bem forte pela perseverança. E eu desejo que todas as pessoas que estejam no telemarketing, elas honrem o seu trabalho buscando algo melhor. Porque o telemarketing, ele é um caminho de sustentação para aquilo que tu vai fazer futuramente. No caso do Igor, ele veio as vertentes dele para ele chegar na psicologia que levou ele para o caminho. Ele começou, ligou, não deu, ponto. Eu comecei que eu trabalhava, vendia a revista Menorá, uma revista judaica. Eu sou gaúcha, moro no Rio, vendia revista judaica, gente, olha que coisa doida. E vendi. Trabalhava em Copa 4 horas. Aí entra aquela questão de tipo, cadê o plano B? Não tem plano B. Não tem plano B. Você tem que fazer. Tem que fazer. Aquilo ali é parecido. O A é aquele ali. O A é aquele ali. E é o A que você vai devorar. No Google, né, quando surgiu essa oportunidade, para você te interrompendo, foi o Google Maps, né, esse foi um projeto, a gente atualizou o Rio de Janeiro todo. Aí depois em seguida veio o Google Meu Negócio, que teve em 3 países, que não deu muito certo. Então, o gerente geral daquilo era um cara que era extremamente rígido, ele queria fazer o negócio dar certo. Então, você imagina a cobrança. Sim. Então, ele estava aprendendo um projeto, passando pra gente, e o trabalho era pegar a página do Google Maps, dar autonomia da página do Google Maps para o cliente, para que ele tivesse autonomia de alterar o endereço, mudar telefone, né? Porque se você pesquisar restaurante, vai aparecer várias páginas do Maps. Sim. Então, só que naquele tempo, as pessoas não tinham autonomia dessa página. Era o Google que tinha autonomia. Então, o que o Google fez? Deu autonomia. Então, o nosso trabalho era, você é uma gerente. Eu falo, olha, senhora Michele, eu trabalho para o Google está dando autonomia da página do Maps, se você quiser gerenciar, para fazer anúncio, mudar foto, tal. O trabalho era esse. E a gente tinha que fazer 9 cadastros por dia. Essa era a meta, 9. Tinha pessoas que não conseguiam fazer isso. É difícil. Então,
eu fazia isso em 2, 3 horas. Então, por isso que eu saí de Walker pro Team Leader. Porque no primeiro mês, a meta do primeiro mês era... Eu acho que estava 100 e pouco, assim, eu acho que começou com 9, se não me engano, assim, algo do tipo. Eu fiz 250 e pouco por aí. Aí tinha um ranking. Eu fiquei em primeiro, tinha um segundo e terceiro. O segundo e o terceiro lugar fraudaram o projeto. Burlaram o sistema. E eles estavam, acho que com 190, alguma coisa por aí, por ser o segundo. Aí o gerente geral me chamou e falou assim: Igor, você está com um número muito acima do primeiro e segundo colocado. Eles fraudaram. O que você fez? Aí eu falei, qual foi a diferença para ganhar mais e do desejo? O trabalho começava 8 horas, você tinha que estar numa região que é chamada de polígono. Assim, de um quarteirão para você ir até os estabelecimentos. Não tinha ninguém para te fiscalizar. Assim, não tinha ninguém para te fiscalizar. Então você que tinha que ir até lá. Era de 8 às 5. Mas se você terminasse mais cedo, você podia ir embora. Eu chegava às 7h30 da manhã, olhava o quarteirão mais cedo, mapeava os negócios, chegava em casa, olhava. Então, daí eu consegui fazer muito mais. Por dedicação. O cara viu isso, automaticamente me colocou como team leader. Então, a partir daí, eu comecei a treinar toda a equipe para fazer isso, treinar abordagem, treinar como vender o Google Ads. Então, ou seja, você pode ganhar mais, desde que você também se dedique e você tenha o desejo de ganhar mais. Então, não é só falar, tá, não consigo, tá, sim, mas vamos lá. O que você pode fazer para ganhar mais? O que tu pode fazer para ganhar mais, né? E conforme eu tava falando, né, a história do Igor, ela é muito parecida com a minha, porque eu trabalhava vendendo revista Menorá e as pessoas, quando tu chega de uma outra cidade, chega no Rio de Janeiro, as pessoas, elas esperam muito de ti. E para ti que mora em outro país, que está nos assistindo, é normal as pessoas esperarem mais de nós, porque eles geram uma expectativa e sabendo que nós somos um braçal. Então eu nunca atrasei, nunca nada. Eu saía desse trabalho que era ali na Santa Clara, em Copacabana, e eu ia voando para um trabalho que começava às 2 da tarde até às 9h30 da noite em Botafogo, na São Clemente. Nunca vou me esquecer disso. E assim foi. E foi call center. E ali que foi a minha virada de chave, porque era para vender net. Eu trabalhei 12 anos na net. E era para vender net. E eu, quando eu comecei na net Porto Alegre, eu era vendedora. Eu batia a meta direto, assim, sabe? Direto, assim. É porque quando eu estudo o produto, eu entendo o negócio. Né? E aí eu sou daquela visão assim, se eu usaria, eu vendo. Eu fiz entrevista para trabalhar na net. E não passei. Não passou. Teve muitas entrevistas que eu fiz e não passei. Mas é porque eles são muito criteriosos naquela época. Agora eu não sei como é que tá. Agora mudou, é claro, sei lá. Mas assim, o que eu quero dizer contigo? Então assim, pra mim, nesses primeiros 6 meses aqui no Rio de Janeiro, foram muito desafiadores. Eu não tinha um plano B, eu tinha que dar certo. Porque se eu não desse certo, eu ia voltar pro sul. E não é porque eu não voltasse porque eu não queria voltar, é porque eu precisava crescer, amadurecer e adultecer. E a maior dificuldade das pessoas, quando elas olham para as nossas vidas e veem nós hoje, tem isso, tem aquilo, faz isso, mas elas não sabem a nossa caminhada e a flexibilidade que a gente teve que lidar com pessoas que a gente não gosta, se submeter a situações que a gente não gosta, ouvir coisas que a gente não gosta, para hoje a gente se posicionar, porque nós somos empresários, cada um tem sua empresa, e dizer o que a gente quer e fazer a hora que a gente quer. Então, o que eu quero te dizer no dia de hoje do programa, com todo esse percalço que teve do convidado que não pôde comparecer? Entender que do limão tu tem que fazer uma limonada e não tenha um plano B. Simplesmente seja flexível, tenha uma expansão de consciência, clareza. Existem vários caminhos. E sempre vai ter alguém legal no caminho que vai te ajudar. E isso eu falo por mim mesma, né? Porque assim, para que eu pudesse chegar até aqui, muita gente legal me ajudou. Tive convites para ir pro lado de lá, mas como eu sou muito paz e amor, eu já fico por aqui que eu tenho preguiça de falar. Vamos aqui mesmo, sabe? Mas por que eu quero te dizer isso? Porque assim, chegou um período na minha vida no Rio de Janeiro que eu disse, cara, eu não vou mais ficar recebendo esse salário, trabalhando em 2 empregos. Faz sentido isso pra mim, eu sou uma pessoa que eu estudei. E aí eu comecei a procurar um outro trabalho. E aí eu fui, essa sacada é muito doida. Eu fui fazer uma entrevista para uma terceirizada dentro ali do lado do consulado da Angola, ali perto da Praça do Passeio. E era para trabalhar, para fazer não sei o que pro Vasco. Eu tava indo onde estava mandando, não sei o que pro Vasco. E cheguei lá, a mulher olhou para mim e disse assim, nossa, eu gostei tanto de ti.
Olha a sacada, eu trabalho junto, eu tenho um grupo de meninas dentro da diretoria lá da OAB. Então elas têm um projeto lá, que elas trabalham, administram, eu quero tu comigo. Só que a gente vai fazer seleção em outubro, isso era em agosto. E aí eu disse pra ela, não, tá tudo bem, só que na mesa dela tinha uma pilha de currículo assim. Deixei o meu, fui viver a minha vida. E passou esse tempo, passou agosto, setembro, final de setembro, eu lembro que eu tava sentada assim no refeitório com as gurias. E disse assim, cara, eu vou ligar pra... A gente chamava ela de Gata Garota. Quem tá vendo isso aí sabe quem é Gata Garota. E aí liguei pra ela disse assim, eu tô há 5 dias atrás de ti. Entraram 5 meninas, só que só ficou 4. E já passou 3 pessoas pelaquele lugar e eu tava te esperando. Olha a flexibilidade do caminho se abrindo. Não tenha plano B. Bom, enfim, fui naquele mesmo dia pra lá, fiz a entrevista, falei com todo mundo. Pra mim foi muito desafiador, porque eu tive que aprender muita coisa do direito. Nessa época eu nem imaginava. E, bom, enfim, na OAB do Rio de Janeiro fiquei 8 anos e foi transformador, porque eu conheci muita gente legal também, e não legal também. E fiz as minhas formações. A instituição, ela é incrível. Quando eu falo de instituição, eu não associo a pessoas, tá? Eu falo de instituição, porque a instituição OAB, ela é incrível. E eu quero te dizer com isso, assim, não mude o teu plano. Seja flexível, estratégica e toque ele adiante. Não tem um plano B, porque o plano B ele te coloca numa zona de conforto. E a vida é muito curta pra gente se sentir confortável e não experienciar o novo. Todas as vezes que tu desafia, tu experiencia um novo. Ó, o Igor, quem é que disse que de um vendedor de Google... É vendedor de biscoitinho de goiabada, né? Biscoito de goiabada. É goiabinha, né? De goiabinha. Hoje é um psicólogo conhecido, respeitado. Quem é que ia dizer que eu, Michele, que cheguei com 5 mil reais das malas, sem pai nem mãe, sem nada, sozinha, abandonada. Sabe que tem uma palavra que as pessoas me diziam muito aqui no Rio de Janeiro e agora sossegaram, né? Eu devia tatuar aquilo ali. Como tu é corajosa. Chegava uma hora que eu já não queria mais nem ouvir essa parte, porque eu já nem sei se eu tenho tanta coragem assim. Mas eu entendo, porque tu chegar numa cidade, mulher, quando é homem já é mais bicho solto, né? Mulher, aquela função toda, fica muito mais flexível. Então, tu que mora em outro país, ou tu que tá pensando em sair de casa, ou tu que tá pensando, seja flexível, tenha um propósito, olhe pra tua vida, busque um objetivo e tenha clareza da onde tu tá, pra onde tu vai. E monte um foco e simplesmente vá. Que você pode conseguir. Você pode conseguir. A Michele falou algo bem interessante, né? Que ninguém quer ajudar ninguém, né? Mas que ela fala muito comum. Mas não. Tem muita gente que quer ajudar. Não, eu fui ajudada por muitas pessoas. Então, muitas. Eu ainda hoje comentei contigo, né? Muita gente legal me ajudou. Senão não estaria aqui hoje sentada. Então, assim, pra você que tá ouvindo, né? A Michele foi ajudada, eu fui ajudado. Se você perceber também, já teve pessoas que te ajudou. Cara, tem curso de graça na internet. Tem curso de graça no YouTube. O Senai provavelmente também dá curso de graça. A FITech dá. Universidades também dão. Em Harvard também tem curso de graça. Muito curso de Harvard. A pandemia ensinou os cursos de Harvard. Então, cara, tem muitas oportunidades aí pra você. Muitas coisas assim pra você. Você precisa aceitar, acreditar que tem pessoas, além das instituições que ajudam, existem pessoas também que podem precisar de você e que quer te ajudar. Você só precisa estar disponível para isso, né? Você precisa querer, demonstrar interesse. É igual no ramo empresarial. Tem pessoas que têm ideia e tem pessoas que vêm com capital. Qual a sua ideia? Então eu posso me unir a você e criar algo bem valioso. Exatamente. Então, hoje nós somos empresários, mas a nossa história é de CLT, que nem tu que tá aí. Foram muitas pedras no caminho. Muitas. Que fez da gente ser o que a gente é. Eu quero compartilhar, assim, pra quem tá nos ouvindo, né? E uma coisa assim que me marcou muito na minha vida. Eu pegava um ônibus, eu tenho uma numeração na minha vida muito marcante que é 7. 7 tá na minha vida desde quando eu nasci, mas ele não é meu número. Mas tá tudo que é 7. E aí eu lembro que o ônibus da minha casa era 277, meu login era 227, tudo muito 7. Quando eu vou pra quarto de hotel, normalmente eu pego 7, enfim. E aí eu lembro que tinha um período da minha vida, eu pegava o 277 lá
em Bento Ribeiro, e eu trabalhava aqui no centro da cidade. E eu lembro que tinha uma época que eu ficava assim chateada, triste comigo, porque as coisas não estavam saindo da forma que eu pensava e tudo mais. E ele fazia um trajeto que ele passava ali na frente ali onde tem a Praça da Cruz Vermelha, que tem aquele hospital ali, que é o Hospital de Câncer, né, que tem um hospital de câncer ali. Então, todas as vezes que eu me dei conta que eu passava por ali, eu lembrava assim, eu estou reclamando e alguém está querendo estar no meu lugar. Então, assim, tu percebe que quando tu tem clareza das coisas, tu consegue ser flexível até com as dificuldades. É isso que eu quero te dizer. Porque muitas vezes tu tem a tua casa, tem a tua cama, tu tem a tua vida, e tu tá achando ruim porque tu não tá no padrão que tu tá. Mas aí eu te pergunto, qual é o teu plano pra tu chegar no teu padrão? O Igor estudou. Eu estudei. Estudei. E estudo. Na faculdade foi com bolsa, viu? Eu também ganhei uma bolsa. E antes da faculdade, né, que eu fiz no Genovo, na época em que eu era CLT, eu passava de ônibus em frente à faculdade. Eu não tinha condição, não tinha nem ideia de como entrar na faculdade. Mas eu olhava para a faculdade e dentro de mim eu falava, eu vou estudar aqui. Eu vou estudar aqui. Eu vou estudar aqui. E me formei lá, fiz graduação lá, fiz pós-graduação lá e também dei aula lá em pós-graduação. Olha isso. Então, ou seja, eu desejei estudar lá, mas eu não imaginava que um dia eu poderia dar aula lá. Então, assim, hoje o seu desejo, ele é de acordo com a sua crença, mas dentro do nosso universo, à medida que você vai evoluindo, você pode ir muito mais além do que você imagina. Mas para isso você precisa agir, você precisa dar atenção ao seu desejo, dar ênfase ao seu desejo, escrever o seu desejo, pega a dica, escreve o seu desejo, fraciona o seu desejo e vê como você pode alcançar o seu desejo. A gente tipo fala, eu quero ganhar na Mega Sena. Pô, você joga? Nem joga. Assim, eu nunca joguei, nada que é relacionado à aposta, eu nem sigo quem anuncia a aposta. Eu não porque eu atendo pessoas que têm problemas por conta de aposta. Então, jogo de azar, chama, né? Esse jogo de azar. Então, eu não sigo, não recomendo, é interessante não divulgo. tudo isso, porque quanto mais clareza a gente tem do caminho que a gente quer, mais fácil, né? Mais fácil que eu digo assim, mais aberta as possibilidades para que a gente possa ter. Eu lembro que lá na OAB, enquanto as minhas amigas, minhas colegas de trabalho ficavam lá fazendo nada, eu ficava estudando inglês. Eu aprendi inglês estudando sozinha. Eu lia livros, assim, quando eu terminava de fazer os protocolos, petições, aquela coisa toda, eu acabava lendo, estudando. E eu lembro que elas sempre diziam assim, nossa, tu tá sempre estudando, porque pra mim o tempo sempre foi algo precioso. E eu gosto de estudar, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar. E eu recordo, assim, que até hoje, quando elas acompanham as minhas redes sociais, elas dizem, nossa, Michele, que bom que tu chegou, eu te admiro, não sei o quê. Mas, assim, só eu sei o quantas vezes elas estavam lá rodando timeline de artista e eu tava tendo que ler, eu tava tendo que estudar para uma prova da faculdade, tava tendo que ver conteúdo de TCC, tava tendo que me desenrolar ali. E a pandemia também foi um período para mim que eu peguei muito, porque na pandemia eu travei no meu TCC muita coisa, mas eu virava à noite. Então, assim, sempre fui eu por mim. E aí é engraçado, né? Porque eu lembro que eu me formei, peguei meu diploma, levei pro Sul e disse, olha aí o meu diploma. Aqui. O que ele disse? Ai, que bonito, filha, vou botar na parede. Porque, inconscientemente, nós, como filhos, acabamos aguardando a aprovação do pai. Que alegria, que maravilha. Não, querida. Eu entendi que eu fiz a minha formação por ele. E aí foi onde entrou a minha transição de carreira. Porque, assim, a área do direito não tem nada a ver comigo. E aí eu já vinha estudando tudo que eu faço hoje. Então eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, o que eu faço? O que já está dentro do meu propósito? Olha a clareza que a gente tem quando a gente é flexível diante das coisas. Existem várias possibilidades, mas tu precisa ter um feeling, né? Pega a passada do Igor, né? Tu precisa ter um feeling para tu poder entender. Os sinais, eles estão aí. Se tu não consegue observar os sinais, tu não consegue caminhar e prosperar na vida. Tu vai estar sempre correndo atrás do rabo do cachorro, que nem eu falo. Quando tu tem clareza, os sinais, teus amigos dizem, tu é muito assim, tu é muito assado. E as pessoas estão sempre dizendo dessa forma. Então, o que eu quero te dizer? Observe a tua intuição. Ela não mente pra ti. Ela só te ajuda. Enfim,
Em 2021 foi quando eu fiz a minha transição de carreira, tive 8 anos de OAB e agradeço muito a instituição, mas para mim foi muito desafiador. Hoje eu me vejo assim numa outra posição mais amadurecida diante da minha empresa, mas não desista de ti, não desista do teu sonho, seja flexível e tenha uma mente aberta para filtrar as coisas. Vamos pro comercial? Vamos. Dani, bota uma música para nós. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação. Alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis. Estamos de volta no programa Conscientizando, nosso último bloco. A Dani meio que nos pegou no susto, assim, né, gente? Tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo sob controle. Bom, nós vamos para nossas considerações finais. Espero que hoje vocês tenham conhecido, na verdade, né, um pouco da minha história, do Igor profissional, e entender que o caminho é nós que construímos sem um plano B. Isso que importa, tá? E acabamos de ouvir uma música. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, Dani, quero te bem interessante. É uma música boa, né? Que foi o tema da Copa de 2002, né? Que o Brasil foi pentacampeão, então a música pegou do Zeca Pagodinho, querido Zeca Pagodinho. A música diz, né? Deixa a vida me levar. Mas digo pra você, não deixa não. Talvez é isso que o sistema quer, que você deixe a sua vida ser levada e mais fácil de ser controlada. Dite a regra da sua vida, tipo, levar você vai pra onde? Tem uma metáfora, o nosso cérebro é como um taxista. Você tá na rua, você dá sinal, o táxi para, você entra no táxi e ele pergunta: para onde você quer ir? E você responde: não sei, ou tanto faz. Aí ele pode responder para você: qualquer lugar serve. Também é semelhante com a fala da Alice no País da Maravilha. Então, ou seja, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Por isso que é importante você traçar quanto você quer ganhar por mês. É importante você traçar aonde você quer chegar. É importante você traçar o tipo de relacionamento que você quer, o tipo de família que você quer, o tipo de amizade que você quer, o tipo de trabalho. Tudo isso é importante você escrever, desejar e anotar, para o seu cérebro te conduzir para isso. Lembre-se,
sua mente, seu cérebro. É como um taxista. Atualizado tem um Uber. Ou seja, se você não coloca o destino, o Uber não te leva para lugar nenhum. E o Igor falando disso, né? Eu sou muito das anotações, eu anoto. Anotando ali as coisas que eu desejo, a forma que eu desejo, as coisas vão acontecendo. E quando menos espero, bum, já digo, nossa, mas isso que eu tinha pensado lá, mas eu já tinha feito uma anotação e a coisa aconteceu. Tomar consciência do teu caminho, é tu que anda levando o teu barquinho, não vai para qualquer lugar, a vida é muito curta, né? Hoje em dia a nossa previsão de vida é até 77, mas a gente tá chegando a 89, mas ainda assim ela acaba sendo curta. Aproveita a tua vida curta, lembra, não sai de casa se não for para se divertir, mas utilize a diversão com consciência, com clareza, com sabedoria, com visão, com direção, para que tu possa também, nesse meio do caminho, tu também construir o teu futuro, para que daqui a 1 ano, 2, tu consiga realizar o teu sonho. É simples assim. Ou 10 anos, ou 20. Eu botei 2, 3 anos, né? Mas tem plano curto, médio, longo prazo, não tem problema, né? Mas assim, o importante é cada dia tu acordar com um plano. Hoje eu vou fazer isso, amanhã. São as metas pequenas que constroem o grande. É isso. Se tu não tem um propósito, não tem propósito nenhum na vida, então não vai chegar lá nenhum. Gente, quero agradecer a vocês. Hoje nós estamos meio devagar, mas tá tudo bem. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo que nós disponibilizamos, pois pensamos e repensamos, foi meio que em cima da hora, mas acredito de forma flexível. Acredito que ficou, até para nós, assim, é muito legal vocês saberem um pouco da nossa história profissional, porque a gente tem uma conexão muito boa e isso é muito importante para o programa, para vocês que nos acompanham dentro e fora do país. E vocês sabem de quem vocês estão ouvindo. Né? Exatamente. Vocês sabem um pouco da nossa história, exatamente, da nossa trajetória. Isso gera mais identificação. Você vê que, tipo, nós estamos hoje aqui como apresentadores de rádio. Nós somos pessoas como você. Exatamente. Hoje nós estamos aqui, amanhã você pode estar aqui. Exatamente. Já pensou nisso? Ou na televisão, ou no, sei lá, ou então gerenciando isso. Exatamente. E é muito legal isso, porque a rádio também está nos propondo, nos colocando, proporcionando. Isso, obrigado, Igor. Situações e eventos e coisas legais. Então, para quando tu olhar isso na rádio, não achar que a gente veio de lá, mas é o caminho traçado que a gente vem trilhando e nós, como par, a gente tá seguindo. Então, assim, tem um plano para tua vida, não tem um plano B, tem um plano A e simplesmente vai, sabe? Porque o Igor, ontem, eu acho que ele falou para mim uma frase bem legal, que ele disse assim, sozinho eu chego mais rápido, mas em grupo eu chego mais longe, né? E é sobre isso. Não tem nada diferente disso. Meu Instagram é michelleramos.psicoterapeuta, o Igor é psi.rodrigues, tá? Teremos novidades em breve também do programa da rádio, que vai ser o Tratando de Você. E temos projetos também, eu e o Igor, nesse primeiro semestre, que serão a parte da rádio, mas também nós vamos deixar vocês a par, para que vocês possam nos acompanhar nas redes sociais. E também, quem for do Rio de Janeiro, quiser participar, nós vamos estar divulgando, ok? Eu, Michele, me despeço, passo a palavra agora para o Igor Rodrigues, por favor. Encerramos o programa, sendo grato mais uma vez à minha colega de bancada, Michele. É bom estar com você, é bom aqui compartilhar, dividir esse espaço com você. A você que nos ouve, né, deixo um abraço, o carinho e interaja conosco. Você que também está no YouTube, compartilhe, nos ajude a compartilhar, a difundir, alcançar mais pessoas, né? E se você também tem ideia de algum tema, quer que a gente fale, eu como psicólogo, a Michele como terapeuta, quiser saber mais sobre a constelação familiar, né, a terapia sistêmica, mande sua pergunta, dê ideia, dê sugestões, porque você faz parte disso, tá? O programa não acontece pra gente, ele é feito pra você. Você conectado no mundo, e o mundo tá ligado em você. Conscientizar pra evoluir. Tchau, gente. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima terça-feira.